Bom dia a todos, saúde a todos que me veem, os que estão vendo pela primeira vez este canal. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, especializado em topografia e áreas afins para dar apoio ao ensino de estudantes e engenharia civil, cartográfica, de agrimensura, topógrafos, hidrógrafos. E este canal tem a principal finalidade, a parte pedagógica, a parte de apoio ao profissional. Inicialmente eu quero fazer uma errata em relação ao vídeo anterior, em que eu coloquei uma imagem de um prisma refratando a luz branca, e nessa imagem a luz refratada está voltada para cima, e o correto é que a luz refratada pelo prisma fique voltada para o lado da base. Eu retirei essa figura da internet, do Google, e não reparei no erro dela, e peço desculpas aos senhores por esse erro. Eu fui alertado por um inscrito neste canal, através de uma outra mídia, e estou fazendo esta correção para que os senhores fiquem sabendo. Outro aviso que eu quero dar é que o que me motivou para fazer essa aula foi um comentário de um inscrito também neste canal, o engenheiro Tomás, do canal Matrix Terra Plana, em que, no seu comentário, ele diz que fez uma experiência no Rio Tocantins e os resultados observados por eles estavam entrando em choque com aqueles que ele obtinha através do exame de um software americano e que pedia que eu fizesse algum exame nessa situação. Eu então preparei essa aula, espero que atenda às expectativas do engenheiro Tomás e também ilustre a outros inscritos no canal. Vamos então à experiência do engenheiro Tomás. Então esse aqui era o local próximo à foz do córrego Chupé. Estamos aqui a 32 pontos. Vamos analisar esse teste de curvatura que nosso inscrito Matrix Terra Plana fez lá no Tocantins para ver se realmente existe ou não a curvatura da Terra, se a Terra é uma esfera ou é um plano. Vamos analisar o que ele tem para nos mostrar e nos dizer e o que nós poderemos reparar ao longo desse vídeo é que, ao analisar os resultados dos cálculos fornecidos pelos softwares, ele se mostra incrédulo com o resultado da física e da matemática ali e chega à conclusão surpreendente. Vamos examinar então o que ele tem para nos dizer. 6 quilômetros de distância. Aqui o primeiro teste, que foi a 18 quilômetros de distância. Depois o segundo teste, que foi a 27,5 quilômetros ali no assentamento do São João. Nós afastamos 5 quilômetros do segundo teste, portanto a curvatura foi de 72,95 metros, ou seja, 73 metros de curvatura que qualquer um pode checar nesses sites, nessas calculadoras online. A primeira aqui a gente usa o Earth Curve Calculator, que é um site que calcula a curvatura sem a refração. Então, colocando os dados aqui da altura de observação, que é 0,35 centímetros, e a distância, que foi de 32,6 quilômetros, a gente vai obter uma curvatura de 73 metros. Em seguida, a gente pode ir aqui para o site Metabank, que é outra calculadora online, que a gente pode fazer o cálculo. O Metabank já usa o cálculo considerando a refração. Acontece que o resultado expedido aí pelo Metabank é em completa contramão com a realidade, porque os parâmetros que formam a refração não condizem com o resultado. Os parâmetros convergem para uma diminuição de refração e não para uma elevação extraordinária como essa aqui. Então, com a nossa câmera aqui a 35 centímetros da água, fomos buscar o aterro da ponte a 32,6 km de distância. Aqui a gente tem também uma foto tirada do local. Aqui você vê nitidamente as luzes do aterro. No lado esquerdo aqui a gente tem a luz do sol, onde está a cidade de Luzimangues. Do lado direito aqui, a cidade de Palmas. Você vê o clarão aqui, onde começa a cidade de Palmas, aqui próximo à ponte. E no meio aqui, entre as duas pontas do lago, você vê as luzes do aterro. Algumas partes estão escuras, porque a gente tem 3 ilhas ali no meio. E a ponte também não está iluminada. Conforme a gente já falou no segundo teste de curvatura, as luzes estão apagadas, então a gente não consegue vê-la.
Mas se elas estivessem ligadas, a gente veria um arco aqui, porque a ponte é arqueada, então ficaria bem evidente, com certeza apareceria aqui nas filmagens. Então, se a gente imaginar aqui do lado direito que temos uma barreira física impedindo a visão dos postes, das luzes da cidade, é como se fosse uma curvatura, porque a curvatura nada mais é do que uma barreira física impedindo que você veja algo abaixo de um horizonte geométrico, de uma esfera. Acontece que se tivesse realmente uma barreira física, você veria um clarão e não os postes bem definidos, espaçados ali, conforme a gente vê nas imagens. Então é isso aí, gente. Passada aqui essa introdução rápida, vamos às imagens das filmagens. Muito obrigado a todo mundo e um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na Foz do Chupé, 5 km depois ali do São João, onde fizemos o último teste de curvatura. Estamos agora a 32,6 km de distância, com a câmera aqui 35 centímetros. A câmera está da água. Vamos fazer um giro com a câmera a 35 centímetros. Tá lá o aterro, mais uma vez, sensacional, sem curvatura, não existe curvatura, a água é sempre nível. Maravilha. Estamos aqui mais uma vez no crepúsculo, né? O sol já se afastou. Estamos ali perto de uma ilha que você vai ver quando você colocar ali no Google. Vai ver que a gente está nesse local aqui. Você vê, a gente trouxe até um banquinho aqui para sentar, porque está muito baixo. Realmente, são 35 centímetros apenas da água, né? Então aqui é o local onde a gente está. Você vê que a gente consegue pegar o aterro a quase 33 quilômetros de distância. A gente está quase 33 quilômetros, 72 metros seria a curvatura. Realmente já está de noite, né? O engenheiro Tomás do Matrix Terra Plana encerrou as... Então esse aqui era o local próximo à foz do Córrego Chupé. Estamos aqui a 32 Então, as conclusões que vamos analisar o Matrix Terra Plana chegou, podemos resumi-la assim. A primeira é que a curvatura da Terra é uma barreira que impede a propagação da luz. Outra conclusão que ele chegou é que os resultados do Metabank estão em completa contramão com a realidade. E outra é que não existe curvatura. A água está sempre em nível. Bom, isso é uma interpretação dele. Será que é verdade? Ao analisar os resultados, existem muitas interpretações do mesmo fato. Qual será a verdadeira? Vamos examinar neste vídeo para poder concluir alguma coisa. O que será que há de estranho nestas conclusões? Este é um resumo, né, do cálculo do engenheiro Tomás, em que aqui ele coloca essa expressão em que relacionam a curvatura aparente com a curvatura geométrica assim, da Terra, e coloca aqui esse valor 61,84, que seria uma parte visível de um alvo olhado à distância, né, uma distância, vamos supor aqui, de 32,6 quilômetros, e este alvo visível com esta altura, tendo a parte oculta pela curvatura da Terra este valor, 72,95, ele então foi procurar qual seria o valor do coeficiente de refração que permitiria que essa parte de 61,84 do alvo visado lá na outra margem, na outra extremidade
que ele via no Rio Tocantins fosse possível. Então, determinando o valor de K nessa equação, ele chegou ao valor de 0,15, um valor coerente, né? K, nós sabemos que varia entre 0 e 1. A seguir, colocando o fato real daquela metade do poste sendo visível, né, aqueles 7 metros sendo visível na outra extremidade do rio, para essa mesma distância de 72,6 quilômetros, e a curvatura da Terra sendo a mesma, né, porque aquela distância não alterou, 72,95 quilômetros, ele foi então buscar qual seria o valor desse coeficiente de refração atmosférica para que esses 7 metros do poste, a metade do poste, ficasse visível. Resolvendo então essa equação, ele chegou ao valor de 90%. Acho isso muito estranho, um valor tão alto para o índice de refração. Eu já tratei disso na aula anterior, quando é que o índice de refração fica muito alto, próximo de 1, mas vamos reforçar nesta aula. Ele fala do software MetaBank, né? Ele faz todos os cálculos através do software, mas vamos abrir a caixa preta do software. O software diz respeito a figuras assim como essa, né? Então que trata assim de uma extensão visível, uma distância aqui na superfície da Terra, e aqui fica numa extremidade altura do observador, aqui tem o olho ou a câmera, aqui seria o nível da câmera ou do olho. Aqui assim então seria a visada feita com a câmera, né? A luz vindo rasante aqui no horizonte, no limite, e aqui teria então acima dessa linha pontilhada, que seria o limite lá captado pela câmera, seria a parte visível, e abaixo dessa câmera a parte invisível. E o software, esse calculador de curvatura da Terra, ele pode ser setado para o caso de não se considerar a refração e se considerar a refração. No caso de não considerar a refração, o K é igual a 0, e considerando a refração, esse valor de K estaria entre 0 e 1. Esse então é a ideia do software. Vamos examinar como as coisas aconteceriam. Temos aqui uma esfera, a Terra de raio R, aqui um plano tangente à Terra e um observador ou a câmera a uma altura H. Aqui o nível do horizonte ao olho do observador, né? E aqui assim estaria o objeto a ser visível na extremidade lá desse arco sobre a esfera. Temos aqui em branco, então, a visada com a câmera rasante, de modo que parte desse objeto visado e ficaria acima dessa linha, seria a parte visível, e a outra parte abaixo dessa linha seria oculto. Essa parte oculta seria, no caso, oculta pelo efeito da curvatura da Terra, porque aqui estamos considerando o fato de não ter refração. Então, não tendo refração, é como se a luz se propagasse em linha reta, ela não se refrata na atmosfera, um caso hipotético. Então, esse E maiúsculo é o efeito da curvatura da Terra. A distância do observador até o horizonte está marcada com esse A, é o horizonte real, onde a visada toca a superfície da Terra. E a distância desse horizonte real até a extremidade, lá onde se vê o objeto, é então o horizonte geométrico, aquela parte que se observaria e se veria, por exemplo, se fossem montanhas, né, a montanha e o céu se tocando. Nesse caso que não se considera a refração, o K é igual a 0, como a definição de capa é o raio, a razão entre o raio da Terra e o raio da luz, o K sendo 0, o raio da luz estando assim no denominador, para o K dar 0,
o valor do raio de luz tem que ser infinito, então essa linha branca é uma linha reta que representa a luz. Para deduzir, então, essas expressões que tem no software, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras nessa figura, em que um dos catetos é aqui o raio da Terra, mais esse efeito, essa altura do objeto que está oculta, é a hipotenusa desse triângulo. O outro cateto é essa distância do horizonte real até lá onde está a parte do objeto visado, e o outro cateto é o raio. Então, desenvolvendo esse binômio, pelo teorema de Pitágoras, né, nós podemos cancelar os termos comuns em ambos os termos, em ambos os lados da equação. Esse h, que é a altura da câmera, né, do observador, como é muito pequeno em relação ao raio da Terra, né, coisa de 1 metro, 35 centímetros no caso da câmera, e o raio da Terra 6.000 e tantos quilômetros, esse valor ao quadrado é muito menor ainda, pode ser desprezado. Então essa distância A, que vai da câmera, do observador até o horizonte visível, é então dada por essa expressão. Tirando a raiz quadrada aqui desse A, fica a raiz quadrada de 2RH. E esse A pode ser calculado da mesma forma. Então, desenvolvendo-se... antes eu me confundi. Antes o triângulo usado foi esse triângulo aqui, em que a hipotenusa é o raio da Terra mais a altura da câmera. Só desculpe aqui que eu estava olhando para esse outro lado da figura. Mas o raciocínio é o mesmo. Agora que vamos fazer esse triângulo, que eu citei antes como tendo a hipotenusa R mais o efeito E da curvatura da Terra. É o mesmo raciocínio, desenvolve o binômio cancela os termos iguais em ambos os lados da equação. Novamente, esse E é muito pequeno na presença do raio da Terra, pode ser desprezado. Então, o efeito aqui da curvatura da Terra, se é maiúsculo, é explicitado aqui nessa expressão e tem esse valor, d menos a ao quadrado, divididos por 2r. Essa é a expressão usada no software. Estamos abrindo a caixa preta. Vamos, então, considerar agora o caso de ter a luz visível, né? Tendo uma luz refratada. Estamos aqui com a figura. Nessa figura, nós já temos então aqui, as ferramentas de desenho ali no PowerPoint não são muito boas. Esse arco aqui, então, representa o raio de luz que vem aqui da câmera, como se ele partisse aqui da câmera, mas eu não consegui colocar aqui o arco vindo até o olho a lente, né? Então, nesse caso, com refração, a luz se refrata e já vem para uma outra parte aqui, já baixa, a refração faz ela baixar, e aquela parte do objeto que estava oculta antes, uma parte dela passa a ser visível, essa parte L. E esse novo raio aqui, vou explicar já o que representa. Está aqui a parte oculta, essa parte oculta pela refração, que é o R minúsculo, e a parte visível seria dessa parte do raio luminoso para cima, né? O horizonte, então, esse horizonte, agora com a refração, ele vai se afastar. Anteriormente, sem refração, ele era um pouco antes, agora com a luz refratada, esse ponto no horizonte, o horizonte se afasta em relação ao observador, e a distância desse novo horizonte até onde o objeto está, que é o horizonte aparente, é d menos a. Vamos ver então as fórmulas que o software usa considerando a refração. Então, tendo a refração, o valor do K, nós sabemos da aula passada, é entre 0 e 1. Maior que 0 e menor do que 1, que igual a 0 é o caso sem refração. Então, esse R' aqui desse novo círculo, dessa nova Terra, é um raio do círculo apresentado assim no software para realizar as condições padrão, né? É parte imposta pelo software. E esse novo raio, nesse caso da refração usada no software, vale 7/6 do raio da Terra. O raio da Terra é 6.371 quilômetros. Analogamente ao que fizemos lá naquela figurinha, seria feito aqui para calcular
essa distância ao horizonte, né, usávamos esse triângulo aqui, usaríamos esse triângulo com a hipotenusa R' mais H, o cateto A e o outro cateto R', desenvolve o binômio e tal, aquela mesma coisa, cancelaríamos o R' ao quadrado de ambos os termos, desprezaríamos o H, porque é muito minúsculo, e tiraríamos o valor de A, igualzinho ao que fizemos antes. Está ele aqui. E analogamente, a parte oculta aqui, essa parte oculta agora aqui, ao se considerar a refração, é como se fosse aquela parte do efeito da curvatura que ele é maiúsculo, lá na parte sem refração. Então, fazendo a mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio, fazendo um triângulo retângulo com a hipotenusa R' mais R pequeno, e os catetos D menos A e R', aplicando o teorema de Pitágoras, desenvolvendo o binômio, cancelando os R' ao quadrado de um lado e de outro e tal, e desprezando o R' ao quadrado, que iria ser muito pequeno, nós chegaríamos a essa expressão como chegamos à expressão do E. Esse efeito da curvatura da Terra, essa parte do alvo que fica oculto, é dado por essa expressão, D menos A ao quadrado sobre 2R'. É isso que está dentro da caixa preta lá do software. E esse R', fazendo 7 vezes o raio da Terra, 6.371 quilômetros divididos por 6 dá esse valor, 7.432,833 quilômetros. Vamos ao teste de curvatura no Rio Tocantins. Os dados que o engenheiro Tomás forneceu para esse teste foi a altura da câmera 35 centímetros, a distância da câmera até os postes lá do outro lado, lá no aterro, 32,6 quilômetros, a altura lá dos postes, 14 metros, o raio da Terra, 6.371, e vamos considerar, então, o K igual a zero para fazer essa primeira simulação sem refração. Então, os cálculos são aqueles que já fizemos ali na dedução das fórmulas. Determinaríamos a distância da câmera até o horizonte, valorizando aquela fórmula aqui, H, R, H, são todos dados aqui, e acharíamos para a distância da câmera até ao horizonte, aquele horizonte sem refração, 2,112 quilômetros. E a parte oculta pela curvatura da Terra, quer dizer, sem considerar a refração, é aquele usando aquela mesma fórmula e os dados aqui do engenheiro Tomás, nós chegamos a esse valor 7,95 que o software apresenta. Essa, então, é a fórmula usada lá no software. Estamos abrindo a caixa preta do software. Esse então, é 72,95 metros. É quanto a Terra se curva em relação ao horizonte que passa pela extremidade que a câmera está. Vamos considerar agora a situação com refração. Os dados são os mesmos, né? Altura, distância, a altura dos postes e tal. E a única mudança agora, como tem a refração, é usar para a esfera, usar para raio da Terra, esse valor que o software usa, esse valor padrão, para a refração padrão, 7.432,83. Então achar então a distância da câmera ao horizonte para essa situação padrão. É só valorizar a fórmula aqui. Esse R então vai ser esse novo raio aqui, 7.432,33, e nos dá então 2,281. Vemos que o horizonte ficou mais afastado, era 2,11, foi para 2,28. Realmente o horizonte se afastou com a luz se refratando. A refração da luz fez o horizonte ficar mais longe. Vamos ver então a ocultação do alvo, considerando essa refração padrão. É aquele R minúsculo que já deduzimos, e valorizando a sua expressão com esses dados aqui, padrões, né? esse raio da Terra padrão, a parte então que fica oculta lá do poste é essa parte 61,83, condizente com o valor que o Metabank informou. Então, até agora, tudo bem
com os cálculos e o metabank. O metabank agora não bateu fofo, tá? Direitinho, né? Então vamos considerar as condições reais. Qual será o valor de K para aquelas condições reais? Então o engenheiro Tomás, ele quis saber, para o caso de só se ocultar, né, só ficar visível metade do poste, quer dizer, 7 metros do poste, 14 metros, qual seria o valor de K? Então, a refração, o coeficiente de refração, nós sabemos que ele é a função dessa série de parâmetros: temperatura absoluta do ar, pressão atmosférica, tensão parcial do vapor d'água, o comprimento de onda da luz visado e o gradiente de temperatura, quanto a temperatura aumenta em relação à altitude. O software é feito, vocês depois podem fazer ensaios do software, em que numa linha correspondente lá no software que diz respeito ao coeficiente de refração, essa linha tem um botão que nós podemos, com o auxílio do mouse, variar a posição desse botão, que faz com que o coeficiente de refração vá alterando seu valor. Isso daí, eu não abri o software, né? O software, ele tem alguma parte da internet, lá do site do fabricante, que ele dá até o código-fonte desse metabank, mas eu não quis examinar o código-fonte, mas quem quiser pode examinar, que há de ver lá que com a mudança, com a alteração desse coeficiente de refração, ele vai então alterando o valor da temperatura, das pressões, da umidade do ar, do comprimento de onda, da taxa do gradiente. Então ele vai fazendo a variação. Vocês podem ver isso lá no código-fonte. Ele vai fazendo a variação desses parâmetros para que aquele valor 7 metros que está sendo visível fique, então, correspondente a um determinado valor do coeficiente de refração. É isso que o software faz. Então, a resposta aqui é que, fora dessas condições, teríamos que o raio R será proporcional ao novo raio, vai ter tudo direitinho e vai se adotar as fórmulas, né? Tudo tranquilo. A parte lá, aqui é o que eu estou falando só o que foi feito, só estou repetindo, estou acelerando, né? Temos aqui então o Rio Tocantins, como o engenheiro Tomás fez. Ele tem aqui o nível dos olhos, o poste lá colocado com aquela sua altura lá de 14 metros. Aqui seria o efeito da refração da curvatura da Terra. Estou repetindo aqui só aquelas condições teóricas, mas aqui já na base do Rio Tocantins, estão aqui os dados, né? E aqui então, aquele E-R, que seria no caso aqui das condições reais, seria a parte... Aqui seria a parte oculta em relação ao olho do observador da câmera. Aqui, então, seria a parte do poste, que é visível. Seria aqueles 7 metros. Isso seriam as condições reais. Então, eu aqui estou só fazendo a dedução daquela fórmula que o engenheiro Tomás mostrou, em que aqui teria aquela parte visível, que seria o E menos o R, que lá no software tinha aquele 61,88, e aqui aquela parte da curvatura da Terra, né? Aqui a dedução da fórmula seria essa, é feita dessa maneira. Teria aqui o E menos R seria a parte visível, o E é D2 sobre 2R, o R pequeno, que é a parte oculta, seria o coeficiente de refração adotado em relação àquela parte oculta, sobre D ao quadrado sobre 2R. Então, fazendo a subtração dessa expressão por essa, temos ela aqui, botando D2 menos R em evidência, então ficamos então aqui com essa expressão. Esse D2 sobre R, vocês podem ver aqui, o D2 sobre R é esse efeito da curvatura da Terra. Está aqui. Então, eu deduzi aqui aquela expressão que o engenheiro Tomás apresentou naquele seu resumo de cálculo. Então, colocando aqui o E com 72,9
92 e aquele E-R e os 7 metros, que é a altura do poste, valorizando essa equação aqui para obtermos qual o valor de K que seria compatível com essa altura de 7 metros, né? Então nós vamos achar esse valor de K da mesma forma lá e vamos ter 90%. É o que o engenheiro Tomás achou. E então o software está certo. O que ele não reparou, ele não deve ter reparado lá o código-fonte, que o código-fonte então faz aquela variação de K de acordo, e para que essa equação fique verdadeira, essa equação de condição, a fórmula, os parâmetros lá que entram na composição da fórmula do coeficiente de refração, eles vão variando vários valores de temperatura, pressão, umidade relativa, para que essa equação de condição seja cumprida. Então, o valor de K fica, então, esse valor 90%. Na aula passada, nós já tínhamos especulado sobre isso e vendo que um valor de K muito grande, próximo de 1, ele quer dizer que o raio de luz ele acompanha a curvatura da Terra. Quer dizer, para aqueles 7 metros do poste serem observados, naquela hora, o sol se pondo, naquelas condições de umidade, as condições de temperatura, pressão, umidade, o comprimento de onda lá da luz do sol, que estava assim perto do vermelho, essas condições, se abrir lá o código-fonte do software, nós vamos mais ou menos reparar que o comprimento de onda, que aquela umidade, que aquela temperatura estão próximas daquele valor que o engenheiro Tomás constatou lá no Tocantins. Então, realmente, o software está certo, o Metabank está certo e o engenheiro Tomás não atentou para esses detalhes. Então, estamos vendo aqui, agora vamos analisar, né, passar limpo aquelas conclusões do teste do engenheiro Tomás. Aqui é aquele planilha, né, dele, aquele rascunho, com aquelas condições que ele viu aqui, que com os 7 metros de poste à vista, o software retornava aquele valor de 90%. Então a conclusão dele, ao olhar esses 90%, é que o resultado de 90% do Metabank está em completa contramão com a realidade. Esta afirmativa é verdadeira? Não, é falsa. É falsa porque ao se visualizar a metade do poste, significa que a curvatura da luz está próxima da Terra. E aquelas condições para que ela fique próximas da Terra, elas estão implícitas no cálculo do coeficiente de refração que estão lá no código-fonte do Metabank. E a outra afirmativa do engenheiro Tomás é essa: a curvatura da Terra é uma barreira que impede a propagação da luz. Essa afirmativa dele é verdadeira? Essa afirmativa dele se baseia em muitas afirmativas de terraplanistas que fazem o desenho assim, a Terra esférica, né, a Terra globo, e eles colocam aqui a câmera, o medidor de distância, o observador, olhando lá pelo outro lado, e eles acham que a Terra faz um cucuruco aqui, a curvatura da Terra faz um cucuruco e impede que a luz passe por aqui. Quer dizer, essa luz do poste, essa metade do poste que está visível, nunca chegaria na câmera, porque essa curvatura da Terra aqui, calculada lá de 73 metros, né, quase 80 metros, essa curvatura impede que a luz vinha. Essa é uma conclusão, é um mistério, né, que os terraplanistas ficam deparados, eles não sabem explicar isso, e só sabem explicar dizendo que a Terra é plana. Se a Terra não tivesse curvatura, fosse um plano, então esse poste seria visto. E essa afirmativa, então, está certa? Não, está falsa. Está falsa por quê? Porque, na realidade, a Terra tem esse formato. E
A câmera ou o teodolito ou qualquer objeto colocado aqui em nível no prumo, colocando aqui um nível de bolha lá para a câmera ficar horizontalizada, a câmera horizontalizada ela vai assumir uma direção da vertical do lugar. E a vertical do lugar é a direção do fio de prumo, é a direção da gravidade que se dirige para o centro da Terra. É isso que os terraplanistas têm um pouco de dificuldade para aceitar. E o poste aqui também do outro lado, os postes também estão na vertical aqui. Eles estando na vertical, lá no prumo, a direção da vertical se dirige aqui para o centro da Terra. E a luz, eu representei assim aqui como vermelho, essa luz que vem do poste aqui para a câmera, ela se refrata, ela vai fazendo uma curva, vai se refratando, eu já mostrei aqui nos desenhos anteriores, né, por causa do coeficiente de refração, tangencia aqui o horizonte e vem aqui para a câmera. Então essa é a realidade que os terraplanistas, eles não percebem esse detalhe e chegam a conclusões falsas. Bom, a outra afirmativa que ele diz é que não existe curvatura, que a Terra está sempre em nível, a água está sempre em nível. Esta afirmativa está certa? Ela é falsa. É falsa quando afirma que não existe curvatura, mas é verdadeira quando afirma que a água está sempre em nível. Realmente a água está sempre em nível. Essa horizontalidade do nível, se nós botarmos um nível, um copo d'água em qualquer lugar da Terra, ele vai ficar horizontalizado. A direção do fio de prumo vai ficar perpendicular a ele. Então, em qualquer lugar da Terra que nós coloquemos um copo, um nível, a água vai ficar horizontalizada, porque ela vai ficar numa direção perpendicular à direção da gravidade, a direção do fio de prumo, como eu mostrei no desenho anterior. E quando nós fazemos um nivelamento geométrico, esse nivelamento geométrico ele é feito com nível, um aparelho topográfico chamado nível, e esse aparelho topográfico ele fica então nivelado em relação à direção da vertical, e ele vai determinando altitudes ao longo da superfície topográfica. Essas altitudes são chamadas altitudes ortométricas, elas são em relação ao geóide. Então, ao longo da Terra, esse nível ele ficaria sempre nivelado, né, como se, né, o copo lá na horizontal, né, o nível ficaria sempre horizontalizado. Então, as altitudes em relação à Terra, seria em relação ao que nós chamamos o geóide, que seria uma superfície média do nível médio dos mares. Então, essas altitudes determinadas sobre a Terra, em todos os países, elas são em relação ao geóide, em relação à gravidade, né? Então, esse nível da água, ele acompanha a curvatura da Terra. Ele vai sempre ser perpendicular à direção do prumo, à direção da gravidade. O GPS, quero falar um pouquinho agora, o GPS, ele orbitando a Terra globo, ele fornece um outro tipo de altitude. Ele fornece uma altitude em relação, não ao geóide, mas à superfície do elipsoide, que ela fica próxima ali do geóide, mas não coincide com o geóide. Há uma diferença entre o geóide e o elipsoide, então há uma diferença entre essas duas altitudes, a altitude em relação ao geóide e a altitude em relação ao elipsoide. Se nós colocarmos um rastreador GPS em cima de uma RN, que temos a altitude dessa RN, que é determinada em relação ao geóide, a altitude fornecida pelo GPS é em relação ao elipsoide. Então, ela é diferente, e essa diferença dá, então, o afastamento, né, o quanto o elipsoide está afastado do geóide naquele ponto. Esses GPS, né, esses satélites, eles orbitam a Terra
numa órbita quase norte-sul, ela tem um pouquinho de inclinação em relação ao eixo da Terra, quase norte-sul, né? O GPS está em altitude muito alta, né? Está a 22 mil quilômetros da Terra, tem várias órbitas, então ele vai determinando, né? Nós podemos determinar várias altitudes ao longo da Terra em relação ao elipsoide e podemos comparar essas altitudes em relação ao geoide, e nós podemos até fazer o que nós chamamos de carta geoidal, uma carta que fornece ao longo de toda a Terra a diferença entre o geoide e o elipsoide. Teremos então assim uma imagem do geoide, um retrato do geoide dada por curvas de nível. Fica então aquelas ondulações que muito terraplanista se assusta ao ver aquela imagem do geoide. Esse satélite, né, existem também satélites, não apenas o GPS, que são usados para determinar a altimetria nas águas, porque eu falei ainda há pouco como é que se determina a altimetria na Terra, né, comparando-se à altitude determinada pelo GPS com a altitude das referências de nível. Mas e na água, como é que se poderiam determinar as altitudes ali, as profundidades das águas, a altitude do nível da água? Então isso é feito com auxílio de satélites. Peguei essa imagem aqui, estou dando o crédito dela. Então esses satélites aqui, que fazem essa determinação da altimetria nos mares, eles têm sua posição determinada em relação ao GPS, analogamente a qualquer avião voando. Ele pode rastrear, captar dos satélites GPS os sinais e ter a sua posição determinada. Então esse satélite tem a sua posição determinada, isso quer dizer que ele também está determinado em relação ao referencial adotado pelo GPS, que é o WGS-84, é o referencial adotado pelo GPS, né? Então esse satélite aqui, tendo a sua altitude, né, conhecida, porque ele tem as suas coordenadas do GPS determinadas, então ele tem XYZ, e a sua altitude, está ela aqui, determinada em relação ao elipsoide. Esse é o elipsoide que está representado aqui. E esse satélite, então, ele usa um sensor que usa ondas de uma frequência conveniente, determinada, uma baixa frequência, que é emitida em direção aos mares, e ela não tem uma capacidade de penetração na água, é então refletida pela superfície do mar. Ela é refletida pela superfície do mar de volta para o sensor. Então essa altura aqui do nível instantâneo do mar até ao satélite é determinada. Como nós sabemos a altitude aqui dada pelo GPS, fazendo a subtração dessa altitude dada pelo GPS e dessa altura do nível instantâneo do mar, nós podemos ter aqui a altura do mar em relação ao elipsoide desse mar instantâneo, né? Essa diferença entre o geoide e o elipsoide, ela é conhecida, né, da Terra inteira. Nós podemos até determinar aqui também o quanto essa altitude, esse nível instantâneo do mar estaria afastado do nível médio dos mares. É assim que se faz altimetria por satélite. Nós temos então, analogamente na Terra, todas essas altitudes determinadas dos mares, acima dos mares. Essa altitude, então, aqui, resumindo, é a altitude geométrica, ela é conhecida através de rastreamento aqui desses dados do satélite. E nós temos aqui essa altura desse satélite aqui auxiliar, só para fazer essa altimetria dos mares, ela é medida através dessa onda que reflete na superfície do mar e volta. Então, conhecendo essa velocidade de propagação dessa onda,
o tempo que ela leva para ir e voltar é o dobro do tempo, né? A velocidade dela é conhecida e nós podemos então determinar essa distância indiretamente, conhecendo a velocidade de propagação dessa onda. Então é assim que eu queria ilustrar para vocês e mostrar então que aquela afirmativa que ele fez, que a curvatura da Terra não existe, em outros vídeos eu já mostrei, através do nivelamento geométrico, que essa curvatura existe, que essa curvatura até para aquela distância do nivelamento geométrico de um vídeo que eu fiz, uma distância de 400 metros com nível de precisão, a curvatura da Terra, né, dava 1 centímetro, mas aquilo ali prova que a Terra é curva, mas não que a Terra é um globo. Mas nesse caso com o GPS, sabendo que a órbita, que ele orbita norte-sul, em torno de toda a Terra, então todos esses dados aqui dessas altitudes em relação ao elipsoide, em relação ao geóide, são determinados à volta de toda a Terra por muitas órbitas. Então isso daqui só não acredita quem não quer. Mas a Terra, então, é toda mapeada indiretamente, não precisa uma fotografia 3x4 ou a fotografia da NASA para a geodésia, né? Hoje em dia isso é determinado pela geodésia. Nós podemos concluir que a Terra é esférica com esses dados do GPS, desses dados de mapeamento da Terra inteira. Bom, senhores, mas isso é uma discussão que permanece aí para todos e para muitos é uma condição de fé. E a fé é fé, não se vai querer converter ninguém. Bom, senhores, é o fim da aula, muito obrigado por assistirem essa aula. Se gostaram, encaminhe essa aula para outros conhecidos, para estudantes, profissionais. Vamos prosseguir na nossa direção em topografia e geodésia, e sempre que houver tangência, e vão haver muitas, porque a geodésia é o estudo, é a parte da matemática aplicada que estuda a forma e a dimensão da Terra, então nós vamos ter muitos pontos de tangência com os terraplanistas, e eu espero poder, modestamente, contribuir para que se esclareçam certas dúvidas que eles têm em relação à Terra esférica. Bom, senhores, muito obrigado e até a vista, pessoal.